Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Oliveira, trabalho na Instronic, grupo Instronic, né? Esse grupo Instronic, ele tem a Intest, que ministra cursos e treinamentos para capacitação de profissionais voltados à parte elétrica e também à parte de preditiva. Tá? Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse webinar. Tá? Nosso primeiro webinar voltado a máquinas elétricas rotativas, né? Ou motores elétricos. Tá? Esse webinar ele vai ser um bate-papo realmente voltado a alguns ensaios que a gente deve fazer ao longo da vida útil do motor, tá? E também a importância desses ensaios, né? Porque devemos realmente fazer os ensaios elétricos, esses motores elétricos. Tá? Bom, aqui nesse primeiro slide eu gostaria só de frisar essas três imagens aqui, referente às indústrias, a parte de bombeamento também, né, essas empresas de saneamento básicos ou também essas hidrelétricas, tá? E o offshore, que é uma indústria também voltado a petrolíferas, né, que utilizam essas máquinas elétricas rotativas, tá? Tanto da parte marine, né, a parte marinha e a parte de offshore de plataformas. Eles utilizam tanto motores elétricos e também geradores elétricos. Tá? Bom, como eu cuido dos meus ativos existentes? Né? Isso foi uma pergunta feita em uma literatura por Scott Christman. Né? Ele é um engenheiro de campo da GE. Tá? E isso, em maio de 2011, ele enfatizou, né? Porque alguns cuidados devem ser levado em consideração. Tá? E esses cuidados a gente deixava despercebido. Tá? E com essa pergunta ficou no mercado internacional com alguns parênteses, né? Por que e como a gente cuida. Tá? E essa importância desse webinar vem justamente voltado a isso. Tá? Como eu cuido dos meus ativos existentes? Tá? Se faz essa pergunta também porque muitas vezes eu vejo que o armazenamento desses motores, desses geradores, dessas máquinas eletromotrizes, né, elas ficam de uma maneira um pouco dispersas. Você deixa ele ao tempo, tomando chuva, tomando sol, tá? Num lugar que é crítico, um ambiente agressivo, tá? E ele precisa de um cuidado muito específico. Né? Quando você armazena um motor, ele precisa ser girado durante um tempo, né? Você precisa verificar se o rolamento está bem lubrificado, se a resistência de aquecimento ela está ligada, tá? E também fazer alguns ensaios estáticos, por que não? Quando ele está armazenado, fazer alguns ensaios estáticos para verificar se a isolação realmente está respondendo tudo a esses cuidados que você está fazendo, tá? Então vai aí uma pergunta para vocês, tá? Como eu cuido dos meus ativos, tá? A sequência de acontecimento que eu coloco aqui, basicamente, seriam os fatos que realmente ocorrem em motores elétricos. Né? Por exemplo, a manutenção, o reparo. Como que é feito o reparo desses motores? A gente sabe, realmente a gente tem critério para mandar para essas reparadoras ou para essas empresas que fabricam, né? Para fazer uma rebobinagem, para fazer um rejuvenescimento. O que é um rejuvenescimento? O que é um reparo? Que momento eu devo fazer esse rejuvenescimento? Que momento eu devo fazer essa rebobinagem, né? Total do motor? Né? Por que aquecimento térmico? Né? Por que impregnação a vácuo? Tá? Então, isso se faz cada vez indagarmos a importância desses ensaios estáticos, justamente para a gente ter um critério mais específico, né? Para saber também abastecer essas empresas, né, do que a gente está querendo. Porque como é que eu vou mandar o meu equipamento para essas empresas fazer o que eu não sei? Né? Por exemplo, eu mando o meu motor para uma reparadora, mas eu não sei como que ele está saindo da minha base, eu não sei como que ele está saindo da minha fábrica. Então a reparadora ela tem total... como eu posso dizer para vocês? Ela tem total respaldo de te empurrar ou de passar para você qualquer coisa. Então, se você não manda um motor só com problema de baixa isolação, tá? De baixa isolação, o motor estava operando normal, na base, né, com carga plena, tá? E ele estava só com baixa isolação. Você tirou porque você percebeu que ele estava crítico, né? Tantas aletas de ventilação estavam obstruídas, então ele estava crítico.
Aí, de repente, você manda para a sua reparadora de confiança, tá? Que tem contrato com a sua empresa, ou assim, dizer, sei lá, ela tem já um acesso mais fácil para a sua empresa, aí você manda para ela. Aí, de repente, você viu que era uma insolação, de repente ela te manda uma proposta de rebobinagem total. Qual o critério você vai ter para defender, né, ou para recomendar que não seja, né, uma rebobinagem, para que seja apenas um rejuvenescimento, ou para que seja apenas uma lavagem e uma secagem térmica? Isso daqui a gente vai conversar, tá? Nesse webinar bem curto, tá? Mas bem instrutivo, tá? Para que vocês tenham a noção realmente de como a gente vai montar para essas empresas, né, alguns relatórios, né, de solicitação de reparo. Por que não um relatório de solicitação de reparo? Porque não é essa ideia de estabelecermos um ET ou um procedimento de relatório para reparos, né, para as reparadoras. Tá? Pois bem, a corretiva é o que o pessoal mais está utilizando ultimamente, né? Eu estou vendo em algumas empresas. Por quê? A corretiva ela vem depois da quebra, depois da falha total. E a corretiva, como nós sabemos, é o que mais impacta no nosso processo. Tá? Então a corretiva, muitas das vezes, é feita de qualquer maneira. Né? Então você faz correndo, porque o tempo ele não é favorável, né? Você não tem um respaldo, às vezes, do seu cliente para aguardar você voltar a fazer com que a máquina volte a operar, né? Você tem uma pressão na sua gestão para que a máquina volte a operar, porque a operação está parada, né? A produção está parada. Né? Então, a corretiva é o que a gente mais deve evitar. Tá? Então, essa sequência é o que mais nos traz ônus, tanto o reparo, que é a manutenção, e a corretiva também. Tá? A preventiva, como todos nós já sabemos, né? Então, o que eu posso fazer? O motor está saindo do armazenamento, está saindo, né, da sala de motores, onde eu coloco todos os motores que chegam de reparo, todos os motores novos. Então, a preventiva, antes de eu colocar na minha base, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar realmente, né, a parte mecânica, né, se o meu rolamento tem lubrificação, né, se o lubrificante está de acordo, né, de acordo com o tempo dele armazenado. Eu tenho que verificar se o meu enrolamento também ele está conforme, se a minha isolação está de acordo para que eu entre com esse motor em operação. Né? Então, a preventiva já é feita comumente, né? Eu acho que das métricas mais estabelecidas, né? Das sequências de aquecimento mais pré-estabelecido, a preventiva é que hoje está mais fundamentada, que está mais engajada dentro da manutenção, né, dentro das indústrias, ou dentro das concessionárias. Então, eu vou fazer uma preventiva para que eu não tenha nenhum tipo de acontecimento futuro. Isso também é um erro, porque nós não sabemos como e qual a condição desse motor ele será colocado, né, ou será exposto. Tá? Então, se o meu motor ele será levado a cargas plenas ou a sobrecargas, tá? Ou será utilizar realmente só 50% da carga nominal, nós não sabemos. Então, a preventiva é um meio para você tentar prevenir. Eu digo tentar porque você não sabe, mais uma vez, de que forma esse meu motor ele vai ser exposto. Tá? E a preditiva é o que a gente está querendo estabelecer, né? É quebrar alguns paradigmas, tá? E fazer com que tenhamos um pouco mais de controle de tudo que acontece com o meu motor. Tá? A preditiva, assim, ela não é totalmente voltada só para a parte mecânica. Hoje nós temos muitos equipamentos, nós temos no mercado internacional, nós temos muitas métricas, nós temos muitos standards, nós temos muitas literaturas que são voltadas à preditiva elétrica. Tá? E a Stronic é uma empresa que ela abastece totalmente o mercado nacional de equipamentos preditivos, né, de soluções preditivas. E com isso, a gente faz com que você consiga controlar a vida útil operacional do seu motor. Ou consiga estabelecer, né, a vida útil operacional. Tá? Eu digo a vida útil operacional porque você consegue controlar até quanto tempo ele vai conseguir operar nas suas condições normais.
Isso é você ter controle, isso é preditiva. Tá? Então hoje nós conseguimos, através de alguns equipamentos tecnológicos, que somos representantes exclusivos do mercado internacional, tá? E abastecemos o mercado nacional, tá? de métricas, né? Tanto de recursos, né? de soluções, mas também de treinamentos, de literaturas, de normas, para que você tenha esse controle total de todo o seu processo. Tá? E a confiabilidade. Tá? A confiabilidade, eu digo para vocês que ela vem substituir, né, a manutenção. Hoje a manutenção está mudando de nome. Então a confiabilidade ela tem o quê? Mostrar que pode ser feito, né, como o próprio nome diz, com confiabilidade. Tá? Então você pode sinalizar que eu tenho confiabilidade no meu ativo que está em operação, eu tenho confiabilidade no meu ativo que está em armazenamento, eu tenho confiabilidade no meu ativo que está vindo da minha captadora. Tá? Hoje é uma coisa que ainda parece que meio nebuloso, mas que ao longo desse processo, né, ao longo desse processo, nós estamos percebendo que a confiabilidade ela está vindo com força e está vindo para substituir realmente a manutenção. Junto com a preditiva, ela vai conseguir o quê? Ter controle, mais uma vez falando para vocês, de todo o processo. Ter controle do sistema operacional e ter controle da vida útil operacional. Tá? Algumas estatísticas, elas corroboram para você ter noção do que e como monitorar. Por exemplo, aqui a I3E, ela fez um estudo que mostra que 44% das falhas em motores elétricos são provenientes a rolamentos. Tá? Então isso, dentro da preditiva, dentro de uma manutenção bem fundamentada, bem estruturada, você já tem controle, praticamente quase 100%. Né? Hoje nós temos várias indústrias, principalmente, que utilizam algumas tecnologias de ultrassom, né? Algumas tecnologias de vibração, que fazem com que esse rolamento, né? Que envolve não só o rolamento, mas envolve o mancal, envolve o eixo, né? Envolve a parte estrutural, né? Também, que fazem com que o rolamento ele venha se quebrar, ou venha a ter uma falha. Tá? Então, já nós temos, né, praticamente o controle através de outras metodologias, através de outras técnicas, tá? que ajudam a ter controle desses rolamentos, dessas falhas provenientes a rolamentos. Tá? Agora, colocando esses outros, esse rotor, esse estator, eu vou somar tudo para vocês e colocar que 56% das falhas em motores elétricos são provenientes à parte elétrica. Então, 56% de problemas elétricos, tá? Dos 100% são elétricos. Né? Pode ser na parte de acionamento, pode ser na parte do estator, tá? Que praticamente é o nosso foco. O estator hoje, as bobinas, as espiras, o enrolamento, é o nosso foco hoje. Então, eu vou colocar para vocês que 56%, tá? Eu vou resumir para vocês aqui, são falhas no estator, são falhas no enrolamento. Tá? Vou explicar para vocês por que são falhas no enrolamento. Eu acho que vocês também podem ter um pouco de ideias, né? Podem me perguntar depois também, né? Por que eu estou resumindo, estou somando tudo e dizendo diretamente que seria um problema de enrolamento. Vou mostrar para vocês um pouco aqui. Né? Antes disso, eu queria mostrar o que a nossa gestão, o que a nossa gerência, aquilo voltado à confiabilidade preditiva, o que é preditivo, o que a confiabilidade busca, né? Como o objetivo principal desses ensaios. Né? Como eu disse para vocês anteriormente, a manutenção e a corretiva é a parte que traz um custo que é não esperado, muitas vezes é dimensionado, já estabelecido, mas se isso acontecer durante esses processos, né, podem trazer um custo mais elevado. Por exemplo, reduzir paradas não programadas. Se você não tiver paradas não programadas, se tiver paradas só programadas, você tem paradas setoriais, você tem paradas gerais. Então, essas paradas, sim, são paradas que são permitidas pela manutenção e também pelo comercial. Essas paradas não trazem custos adicionais. E esses custos adicionais fazem com que
vocês sabem disso, a diretoria, a gestão, né? O nosso chefe, no caso, né? Ele tem um pouco de dor de cabeça, né? Vamos dizer assim, porque isso está indo dinheiro fora, né? Está sendo dinheiro jogado fora, né? Então, o ensaio, né? O ensaio estático, ou os ensaios que nós vamos ver aqui, ele vem justamente para reduzir essas paradas não programadas, para você ter a análise da causa raiz de falhas e perdas, né? Economia do custo com energia elétrica, análise dos reativos provocados pelos inversores e garantia da qualidade e rendimento dos motores. Tá? Vou falar aqui brevemente para vocês de dois tópicos aqui que eu acho muito importante, né? Que é a análise dos reativos provocados pelos inversores. Hoje vocês sabem que o inversor de frequência é o nosso mal necessário. Né? Eles nos ajudam a controlar a frequência e a rotação e a carga dos motores, né? E também eles produzem algumas distorções de harmônicas, né? Que essas distorções harmônicas, elas produzem, se não controladas, elas produzem reativos negativos, né? Transientes negativos, que aumentem a temperatura do enrolamento. E nós sabemos que, termicamente, se você aumentar a temperatura do enrolamento, você reduz a vida útil do sistema de elétrico. Né? E essa redução da vida útil do sistema de elétrico, muitas das vezes, faz com que nós não tenhamos o controle daquele motor novo. Muitas das vezes, eu já ouvi falar, Guilherme, meu motor nem durou nem 2 anos e ele já teve uma queima, né? uma queima. Essa queima desse meu motor pode ser devido a outras variáveis. Não apenas que o meu motor chegou do meu fabricante, né? E ele veio com problema de fábrica. Não, ele teve um longo caminho até chegar à base. Né? Teve um longo caminho até chegar à base e estar montado para produzir. Então, esse longo caminho pode ser também o armazenamento, tá? Pode ser a falta de lubrificação, também pode ser o rolamento. Mas, tá? Nesses sistemas novos que nós temos, que são acionados por inversor de frequência, nós temos também não temos controle das distorções geradas de harmônicas no sistema de alimentação. E isso produz uma alta probabilidade de redução do meu sistema de elétricos, porque a temperatura do meu motor ela pode se elevar também se nós não tivermos controle dessa distorção de harmônica, tanto a distorção total quanto a distorção, né, das frequências ímpares, né, que são as frequências que mais trazem, né, para o sistema como posso dizer para vocês, uma instabilidade, tá, no meu acionamento, uma instabilidade, tá? E também essa análise de causa raiz das falhas e perdas. Quantas vezes eu já ouvi falar, Guilherme, eu medi a isolação do motor, a isolação estava boa, depois eu coloquei para operar, meu motor queimou, eu não sei o que aconteceu. Bom, se você não tem todas as ferramentas, você não tem todas as metodologias em um único equipamento, que aqui a gente vai falar também no final, que essa questão que representa, ou se você não tem todos os equipamentos, se você não tem um micromímetro, se você não tem um megômetro, se você não tem um medidor de corrente de fuga, né? Ou um pacote para medir tensão aplicada em degraus, ou se você não tem um surge teste para verificar curta em espiras, não tem como você ter 100% de certeza, tá? Que o seu motor ele estava com falha antes de você colocar em operação. Exemplo de uma parada programada. Toda parada programada, eu já ouvi casos, Guilherme, eu tive 30% de motores que queimaram, né, depois que eu coloquei em operação novamente. Então, esses motores eles podem ter queimado no desligamento ou ter queimado durante o religamento. A gente não vai saber. A gente não vai saber por quê? Porque a gente não tem todas essas ferramentas que eu disse para vocês, né, de análises estáticas, para ter 100% de certeza que ele estava totalmente confiável. Tá? Como que é estabelecido, né, por algumas empresas, né, que fabricam equipamentos, ou até pelas
instituições que estabelecem algumas normas, os ensaios, né, os níveis de tensões para a execução ou para a aplicação dos ensaios. Por exemplo, nesse gráfico, nós temos aí um motor de 480 volts, ou aqui no Brasil, 440 volts. Quando nós temos uma bobina que está sendo fabricada, tá? Um exemplo clássico aqui, você aplica de tensão para massa, né? Quem já trabalhou, quem já teve essa oportunidade pode responder melhor. Você aplica uma tensão de recorte, tá? Para quem não gosta muito, para quem conhece, de 30.000 volts, tá? Para massa em uma bobina. Isso antes de colocar dentro da ranhura. Essa bobina ela só pode ser exposta uma só vez, tá? Quando a sua isolação está sendo fabricada uma só vez durante o processo de montagem. Então você tem a possibilidade de aplicar até 30.000 volts, né, a massa e até 8.000 volts entre espiras. Eu estou dizendo para vocês, em um processo de fabricação de um enrolamento, as bobinas ou um enrolamento pode ser exposto em um nível de tensão de X vezes a mais do que a tensão nominal. Estou colocando um exemplo aqui de um motor de 440 volts, ou um motor de 480 volts. Tá? Uma vez feito esses ensaios, tá, de conformização, para você poder fazer a montagem do seu enrolamento, tá, você vai acompanhar a sua operação. Aqui praticamente a gente já fez a montagem, já fizemos a fabricação, dentro da fábrica ele foi estabelecido o nível de tensão para massa ou entre espiras muito altos, tá? E você montou essa bobina dentro da ranhura. Aí você tem esse motor em operação. Esse motor em operação, ele tem picos de tensões. Esses picos de tensões são chamados de tensões transitórias. Você tem tanto em acionamento direto, né, com partida direta, ou você tem acionamentos com inversores de frequências. Esses inversores de frequências, nós chamamos que, como eu disse no começo, mal necessário. O chaveamento do IGBT ele estabelece uma tensão nominal ou os picos de tensões em altas frequências e chega a alcançar coisa de 3 a 4 vezes a tensão nominal. Tá? E o acionamento direto nós temos também, né, nos picos de tensões, nas suas partidas e também nos seus desligamentos. Tá? Então, quando você tem esses picos de tensões, é onde você força, onde você estressa o seu isolamento. E você, uma vez estressando o seu isolamento, com ele parado, você deve fazer a mesma coisa. E como eu devo fazer a mesma coisa? Como eu irei fazer a mesma coisa? Com um ensaio de degrau de tensão, né? Ou com um ensaio de surge de teste. Tá? Hoje, nós temos normas que praticamente conformizam, né, e estabelecem, né, essas tensões para que você tenha 100% de certeza que o seu motor ele pode voltar a operar ou que seu motor está trabalhando numa situação, numa condição confortável ou uma condição que você não tenha problema com ele depois que você voltar com ele em operação. Tá? Então, por isso que você deve fazer seus ensaios, né, no motor 440, né, que é estabelecido por norma, hoje a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Com uma tensão até 2.000 volts em degrau de tensão e surge teste. Okay? Tem essas estimativas também, através de quantos, de qualquer porcentagem de falhas mecânicas, falhas elétricas. Algumas normas também, alguns institutos, eles fazem algumas métricas, né? Fazem uma estimativa de vida do motor. Tá? E é conhecido que cerca de 100 mil horas, ou um pouco mais de 11 anos, o motor, né, AC, por assim dizer, né? Porque o motor contínua é um outro tipo de motor, né? Ele requer um pouco mais de manutenção, um pouco mais de cuidado, porque ele tem outras variáveis, né? Então vamos falar aqui de motor de corrente alternada. Tá? Você pode ter uma vida operacional, tá, desse motor, nem vou dizer uma vida útil dos seus sistemas elétricos, mas uma vida operacional até 11 anos. É 11 anos. Tá? Em um regime de funcionamento de 8 horas por dia, você poderá alcançar até 34 anos.
Então, isso é de uma condição perfeita, tá? Vou dizer para vocês que... Por que eu estou dizendo que motor AC e motor DC são diferentes, né? Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa que era reparadora de motores também. Essa empresa recebeu um motor de corrente contínua que o cliente alegava que ele trabalhava mais de 50 anos sem nenhuma manutenção. A gente acreditou que isso realmente fosse verdade. Tá? E essa manutenção que eles faziam era desconhecida para nós. Mas quando abrimos o motor, realmente não tinha manutenção nenhuma dentro desse motor. Porque esse motor estava contaminado com pó de escova, esse motor estava com o seu comutador, praticamente sem filme, né, da patina da sua escova. Então a comutação desse motor, a gente não sabe como que está sendo feita, e também nós não tínhamos também, né, a noção, o conhecimento de quanto ele estava operando, de qual era a sua capacidade ou a sua potência nominal que ele estava operando. Então, como a gente não tinha essa informação, para nós ficou uma coisa obscura e acreditamos, né, no cliente, né, sempre acreditamos no cliente. Então, para mim, foi o motor que mais eu vi funcionar há 50 anos, mas incrível que pareça, o motor de corrente contínua. Para mim, é um dos motores mais críticos, porque requer um pouco mais de cuidados. Tá? Então, assim, se o motor de corrente contínua ele pode trabalhar, né, com todas as variáveis que ele tem, todos os cuidados que precisam ser feitos, mais de 50 anos, por que o motor AC ele não pode trabalhar ou ter uma operação normal no mínimo de 11 anos? Por quê? Porque algumas variáveis, como eu disse lá em algumas estatísticas anteriores, tem que ser notada, tem que ser avaliada, tem que ser cuidada. Tá? Por exemplo, o rolamento tem que ser verificado, né? Os ensaios estáticos têm que ser periodicamente, por isso que a gente vai falar de preditiva sempre, né? Periodicamente ele tem que ser monitorado. Tá? O meu armazenamento tem que ter um cuidado a mais. Né? Eu não posso armazenar no motor e esquecer que ele está armazenado lá, independente se ele está numa sala limpa, se está numa sala com temperatura ambiente controlada. Não é isso. Eu tenho que verificar se o meu eixo está sendo rodado, se realmente a temperatura interna do meu motor, não externa, está confortável, porque está expelindo a umidade, né? Porque nós sabemos que a umidade relativa do ar também influencia na solução. Tá? Então, quando a gente fala de 11 anos ou até 34 anos, a gente coloca condições totalmente favoráveis. E essa condição totalmente favorável, quem vai fazer é o pessoal de preditiva, o pessoal de confiabilidade. Tá? Então, toda vez que eu falar o pessoal de confiabilidade e o pessoal de preditiva, é o pessoal de manutenção. Porque hoje a manutenção, para mim, está sendo substituída como manutenção preditiva ou manutenção de confiabilidade. Ok? Bom, aqui, quando a gente fala de degradação térmica, né, de superaquecimento, eu queria dizer para vocês uma coisa, né? Verificar sempre se o fator de serviço da placa dos seus fabricantes do seu motor, se o fator de serviço for 1.1, 1.2 ou 1.15, qual o fator de serviço que você está utilizando, tá? Porque nem sempre, pessoal, nem sempre, eu digo até nunca, tá? Eu não sei se eu tenho essa segurança toda para falar, mas eu vou recomendar para vocês, nunca utilizem, se o meu motor for um fator de serviço, tá? Corrigindo, um fator de serviço de 1.15, ou de 1.2, ou de 1.1, não utilizem 10% da capacidade nominal do seu motor ou da corrente nominal do seu motor continuamente, porque se ele tivesse realmente essa capacidade, ele já vinha estabelecido de fábrica já na nominal, tá? Ou, por exemplo, se eu tenho meu motor que ele tem 100 amperes e eu estou utilizando 110 amperes e o fator de serviço é 1.1, ele vai se degradar se eu utilizar isso continuamente. Se eu utilizar continuamente, eu vou ter uma degradação muito mais rápida. Como vocês podem ver aqui nessa lâmina, a temperatura e a corrente, elas não são proporcionais. Você pode perceber que a temperatura, dependendo da corrente, ela é exponencial. Então, se eu tenho
uma corrente que ela é 10% a mais do que a minha corrente nominal, eu tenho até 21% da minha temperatura nominal. Tá? Então, ainda mais se eu utilizar, né, 20% da minha corrente nominal ou da minha carga, né, da minha potência, eu vou ter até quase 50% da minha temperatura. Então, mais uma vez, pessoal, a degradação térmica é um dos fatores mais preponderantes para a minha degradação do meu enrolamento. No sistema de elétrica, se eu não tiver uma condição favorável, tá? Se tiver uma condição favorável, ele vai se degradar muito mais rápido. Tá? Então, como eu devo avaliar isso? Mais uma vez, realizando ensaios estáticos. Tá? Neste caso aqui, eu ainda falo melhor para vocês, eu vou indicar o ensaio, é o de degradar de tensão. Se eu não avaliar, eu não estressar o meu isolamento, eu não tenho como avaliar somente com isolação se ele está degradado, se ele está envelhecido. Ok, pessoal? Então, isso é importante. Então, verificar sempre se o fator de serviço do meu fabricante do meu motor for 1.1, for 1.2, isso não quer dizer que eu tenho que estar utilizando 100%, né? Aquele fator de serviço, né? 100%, eu digo assim, eu devo utilizar sempre 110% da minha carga nominal, né? Não, isso é um fator intermitente. Se um caso esporádico eu precisar de 10% a mais da minha carga nominal, sim, eu sei que o meu motor ele vai suportar, mas não que eu tenho que utilizar sempre esse 10% a mais como um fator normal. Eu posso estar utilizando sempre 10% da minha carga, da minha corrente normal que o meu fabricante estipula lá na minha placa. Claro, mas sempre, vai outro conselho aqui também, outra recomendação, sempre em comunicação com o fabricante, porque é ele que tem o domínio total da máquina que ele fabricou para você, e indagar, perguntar, para o fabricante se isso é normal, se eu posso estar utilizando ou não, porque eu necessito, você cliente no caso, você necessita dessa carga a mais desse motor. Tá? Ou senão, claro, se você está usando um motor que ele é sobredimensionado para o seu processo, aí você está dando praticamente um tiro no pé. Tá? Se você está utilizando um motor que você está precisando de 110 amperes, você está usando 130, 120%, está usando sempre a mais, porque o seu processo exige que você utilize sempre a mais, aí, claro, vamos mencionar um motor de acordo com o seu processo, de acordo com a sua aplicação, para não ter problemas futuros. Ok? Bom, aqui chegamos num slide que eu gosto de falar. Esse teste, tá, nós utilizamos para fazer a verificação, para verificar falhas em enrolamentos ou entre espiras também. Ele tem uma confiabilidade de praticamente 80%, das falhas, que são produzidas ou que se iniciam dentro de um enrolamento, dentro de um motor elétrico, é através do curto entre espiras que você vai avaliar, ou através do sujo de teste que você vai avaliar. Então aqui, isso está dentro da norma NEMA também, não só a GE colocou isso no seu livro, tá? Mas a norma NEMA também diz isso muito bem, tá? Que 80% dos casos, tá? Que se iniciam com falha para massa, tá? Que se iniciam, não, que efetivamente terminam, desculpa aí pessoal, que terminam em curto para massa, tá? Eles se iniciam através do curto entre espiras. E o único ensaio para você verificar curto entre espiras, ou curto entre bobinas, ou curto entre enrolamentos, tá? Se não for muito crítico, tá? Se não for muito franco, é só o surge test. Tá? Ele é capaz de verificar o início da sua falha entre espiras, ou se tiver apenas uma espira, ele é capaz de avaliar se essa espira realmente está em curto ou não. Na cabeça de bobina, ou que, como a gente está vendo nesse slide aqui, é uma ranhura, tá? Eu tenho dois enrolamentos, tá? Eu tenho um enrolamento superior e um enrolamento inferior, onde eu tenho uma camada aqui de sistema antielétrico, de isolamento para a carcaça, tá? E aqui, nesse primeiro caso, eu tenho uma espira para a terra. Quando você tem uma espira para a terra, é porque realmente ele rompeu a barreira de isolamento, então aí já configura até uma baixa isolação.
ou um curto para massa. Tá? Então isso daí até no negômetro você consegue avaliar, ou se não for tão franco assim, através do teclado de tensão. Tá? Mas entre espiras, aqui nesse segundo caso aqui, você tem só duas espiras. Então você tem o sistema de elétrico, né, que praticamente isola todo o enrolamento com a carcaça, e você tem apenas duas espiras que estão com uma temperatura muito alta, né, estão superaquecidas, e o verniz delas estão praticamente debilitados, estão com curto. Esse é um curto inicial. Esse curto inicial, hoje você não tem nenhuma técnica, a não ser o estudo de teste, para poder avaliar. Aí alguns iriam me perguntar, com um micromímetro, né, sistema de ponte Kelvin, eu consigo avaliar só se for um curto franco, ou que envolva uma quantidade de espira ainda maior, como acontece também nesse outro caso, nesse terceiro caso aqui, entre bobinas. Então, entre bobinas ou entre enrolamentos, tá, eu posso ter, sim, a verificação com micromímetro. Com micromímetro eu consigo avaliar, tá? Só se for apenas duas espiras, for uma espira de um enrolamento inferior ou de uma espira de um enrolamento superior, se houver só duas espiras, aí eu não consigo avaliar somente com o meu micromímetro. Eu necessito, né, mais uma vez, estressar meu material de elétrico para avaliar se realmente ele está em curto ou não. E também saber a faixa etária da tensão. Tem outro caso também, se eu tenho um curto de espiras, mas a tensão, né, que é a tensão que a gente estava verificando no slide anterior, é 2.000 volts, tá? No motor 440, por exemplo, eu vou dar para vocês agora. Eu verifico que na fase 1, o meu enrolamento ele tem um curto que aparenta apenas em 1.500 volts. Se o meu motor ele é 440, ele está muito longe da minha tensão nominal. Se ele não está tão perto assim, eu tenho uma indução de arco, né? Eu tenho um início de um de espiras. Então aquilo existe uma falha dentro do meu enrolamento, mas eu preciso monitorar, por isso que a gente tem que tratar ensaios estáticos como preditivo, eu tenho que ter periodicidade nesses meus ensaios, criar uma tendência, né? Criar um critério para mais para frente poder avaliar, realmente. Esse curto de espiras, ele está se agravando ou ele está se mantendo. Tá? Normalmente, se você está utilizando um motor com carga nominal, esse curto de espira ele vai se propagar. Tá? Então, se ele se inicia na cabeça de bobina e ele está durante um tempo com o motor sendo utilizado 100% ou mais de 100%, ele vai se propagar até chegar na ranhura e efetivamente acontecer igual aconteceu nesse primeiro caso, espira para a terra, que configura um curto para massa, tá? Ou um curto franco. Tá? Nesse quarto caso aqui, para finalizar esses slides, fase a fase, ou também entre enrolamentos. Tá? Neste caso, você vai ter duas métricas para poder utilizar e avaliar esse curto. Você vai ter o micromímetro, né? Procedimento de ponte Kelvin, e também vai utilizar o surge test. Tá? Esses dois casos, para esse quarto caso aqui, né? Onde você tem o enrolamento inferior e o enrolamento superior, né? Eu tenho curto fase a fase ou um curto entre enrolamentos, tá? Aí sim eu consigo, porque aí já configura curto franco. Tá? Então eu consigo utilizar essas duas métricas, né? Ou essas duas técnicas para verificar se realmente está com problema ou não o meu enrolamento. Tá bom? Mas assim, daqueles 56% de problemas elétricos, se eu né, como eu expus para vocês, se eu tenho 80% das falhas que se iniciam através de curto de espiras, a gente pode colocar aí em torno de 40% daqueles 56%, eu tenho capacidade de avaliar o meu surge test ou o meu analisador de curto de espiras, que seria a técnica de surge test. Se eu não tenho um surge test e eu tenho só um micrômetro, eu não tenho como avaliar e dar realmente conformidade e confiabilidade de retornar o meu motor para operação ou colocar ele em base se realmente ele sai do meu armazenamento. Tá bom? Mais uma aqui, a falha inicial.
é uma volta que se propagará e se dará como uma falha paterna nas sanguras. É aquilo que a gente está vendo aqui naquele primeiro caso. Tá? Então, toda vez que você tiver uma queima franca, né, um culto franco, né, perdão, você vai ter realmente, eu coloco um óbito, o seu rolamento, um óbito no seu motor. Tá bom? Então, assim, o motor ele só queima ou ele só deixa de operar, né, se ele tem um curto franco para massa. O meu motor ele opera com curto em espiras, ele não opera com problema de, né, entre bobinas, só que ele perde o rendimento. Né? Eu não tenho. Às vezes acontece que alguns sistemas de proteção, como relé de proteção em níveis de frequência, detectam, mas isso com ele franco, praticamente, uma falha já mais bem estabelecida, tá? E não no início, como a gente vê nesse segundo caso aqui, que é entre espiras. Tá? Aqui algumas recomendações de normas, tá? Que eu estou colocando para vocês, e se vocês tiverem interesse, eu posso enviar para vocês a nova atualização da EASA, tá? que teve agora em 2015, tá? E que ajuda também a gente ter algumas métricas também, estabelecermos também algumas ETs, tá? Para o nosso processo. Tá? QI3E nada mais é do que uma norma para fabricação. Tá? Então ela tem alguns alarmes um pouquinho mais minuciosos, tá? Que você tem dentro do software do equipamento, que pode ser mais para frente, tá? E você não requer muito conhecimento, tá? Mas é bom você sempre dar uma olhada, tá? Dar uma lida e ver o que pede as normas internacionais. Tá? Então, que a norma 43 de 1992, da R3, ela fala que guia para manutenção de isolamento de máquinas elétricas rotativas, né? Também nós temos a norma aqui, a 522, né? Para obter mais informações sobre procedimentos e requisitos de testes de isolamentos entre voltas dos giros, né? Que é voltas de espiras, né? Para obter informações detalhadas sobre testes de comparação de impulso, também, testes de teste. Então, nós temos as normas que a R3E estipula, tá? Mas, mais uma vez aqui para vocês, a EASA, tá? Nós temos aqui a versão 2010, tá? Nós já temos uma nova versão 2015, se vocês necessitarem, me mandem por e-mail a solicitação que eu os envios, tá? Essa norma, tá? E praticamente as 4 normas aqui em vermelho que a gente mais utiliza, né? Para medição de isolamento, né? Para institucionalização ou tensão aplicada também, né? Que é aquele temido high pot, tá? E a I3E 522, que fala específico sobre surge teste. Todas essas normas da I3E estão dentro da EASA também, tá? E a EASA, não sei se muitos conhecem, é uma norma estabelecida para equipamentos que estão em operação ou que estão armazenados. Tá? A I3E é voltada para fabricação, né, para empresas que fabricam motor gerador, e a EASA para manutenção e preditivo. Tá? Bom, vamos falar um pouco da técnica de medição de resistência ômica. Tá? O que a gente pode avaliar com a medição de resistência ômica, né? Em caso de falha, né? Por exemplo, números de volta por fase. Se você manda um equipamento para o seu reparador e ele tem algum problema com